Graças a Deus, meus irmãos, bem-vindos ao PV 365, o programa devocional da Igreja Presbiteriana Pedra Viva. Eu queria hoje, com os irmãos, ler apenas aqui o comecinho do que é, a introdução ali aos 10 mandamentos, que aparece ali em Êxodo, capítulo de número 20. Diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Irmãos, eu quis ler apenas esses dois versos aqui, só a introdução mesmo aos 10 mandamentos, porque eu creio que talvez aqui esteja o ponto central do que vem depois. A gente já conhece, certamente você já ouviu os 10 mandamentos, se você não lembra todos, mas certamente se vê a lista você vai se lembrar de muitos deles, Isso está muito presente na nossa mente, e essa figura, essa imagem dos 10 mandamentos, elas estão bem vivas na nossa mente, Só que um erro que nós cristãos temos, quando nós lemos os 10 mandamentos, é entender como uma simples lista. Assim como uma lista que você faz quando vai para o mercado, você sai ticando, vários itens que você precisa. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus, em especial a esse texto, como uma lista de ordens que Deus nos deu, Tá aqui 10 coisas que vocês podem ou não podem fazer, geralmente as pessoas vão até pelo lado do não pode, tem vários nãos, Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, e você vai nesse não, e fala aqui uma lista de coisas que a gente não pode fazer, e então isso daqui seria o resumo da lei, do que Deus nos entregou, Não faça, não faça e não faça. E por que eu entendo que isso é um grave erro, Porque às vezes as pessoas não se atentam exatamente a esses primeiros 2 versos que a gente leu aqui, Quando Deus diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Por que isso é tão importante, essa parte do texto é tão importante? Porque nada do que vem depois vai fazer um grande sentido na sua cabeça, tirando isso. E eu tenho certeza que se você jogar na internet e só olhar lá 10 mandamentos, provavelmente vão pular essa fase do texto. Porque isso daqui ainda não é uma das ordens, Depois que começa, Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Tudo vem depois. Então, se você só pesquisar por 10 mandamentos, não vai aparecer, provavelmente. Mas aí você perde, talvez, o ponto central do texto, que é: quem é que está dando essa ordem? Por que ele está falando? Por que Deus está mandando não ter outros deuses? Quem é esse que está falando? Primeiramente, você precisa saber que ele é o Senhor. Ele é o Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. E ele se apresenta aqui: eu sou o Senhor, o teu Deus. Isso é uma das coisas incríveis que o cristianismo tem, diferente de muitas outras religiões que buscam seus deuses e buscam agradá-los, a gente tem um Deus que se revela. Ele é quem se apresenta, ele mesmo sendo magnânimo, e supremo no universo, ele se revela a nós, Ele se apresenta: eu sou o Senhor, o teu Deus. E aí vem um fato crucial aqui, que é a parte que diz que te tirou da terra do Egito. Ele não é só o Senhor, o Deus, que já bastaria para ele dar qualquer ordem, a seguir, mas tem mais um ponto aqui, e a gente tem que levar isso em consideração. Deus não dá as ordens que ele vai dar na sequência, de não matarás, não adulterarás, para que aí então o povo receba algum tipo de dádiva. Se vocês seguirem esses 10 mandamentos aqui, então eu os livrarei do Egito, então os tirarei da escravidão, então eu os salvarei. Veja que a história não é assim que se dá. Mas Deus já começa falando que ele é o Deus que tirou eles do Egito. Como se falasse, como a gente pode pensar, Deus já deu a salvação. Por isso, então, vem as ordens que seguem. E isso torna todo o texto muito mais rico e muito mais belo quando você olha dessa maneira, Porque é assim que o texto se apresenta, Eu não estou aqui dando nenhuma novo tipo de interpretação. Eu só estou colocando a importância desse verso, especialmente do verso 2, para que você entenda os 10 mandamentos.
Daí tudo faz mais sentido, porque Deus se apresenta: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O que vem a seguir, então, é Deus falando: não voltem para lá, não voltem para a escravidão. Eu já os tirei de lá. Eu sou Deus Todo-Poderoso, que mesmo que vocês não merecessem essa libertação, mesmo que vocês não tenham feito nada para que fossem salvos, né? Vocês não vocês não guerrearam e lutaram por essa causa, mas eu os tirei. Então o que Deus fala, o que vem a seguir, passa a fazer mais sentido quando você enxerga exatamente desse ponto. Deus já nos tirou da terra da servidão, já nos tirou da escravidão, já nos tirou do pecado. O que vem a seguir é o: não volte para lá. Não fique com vontade de comer as cebolas do Egito. Não volte lá, pensando talvez num filho pródigo, né? Não volte lá querer comer a comida dos porcos. Eu já te tirei de lá. E aí o que se segue é exatamente Deus falando isso: não terás outros deuses diante de mim, não se põe em julgo. Não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome do Senhor em vão, e também os mandamentos, né, quanto aos pais, e não matarás, não adulterarás. Não volte à escravidão, não volte à idolatria, não se volte contra os seus irmãos em pecado, né, com orgulho e tantas outras amarras que o pecado tenta, né, nos laçar e nos trazer de volta para essa vida. Então, se nós podemos tirar uma lição daqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O que esse texto nos ensina é: não voltemos para a escravidão, não voltemos para o pecado. O Senhor nos resgatou, Ele de bom grado, Ele que, sendo misericordioso, nos salvou e nos chamou para ser seus filhos amados. Não voltemos para a terra da escravidão, não coloquemos em nós o jugo que Deus já quebrou. Amém, meus irmãos? Espero que essa reflexão, né, seja guardada em nossos corações, no meu e também nos de vocês, e que Deus nos abençoe. Amém?